esse mundo existe, caminha de acordo com determinadas leis, tá bom? Essas leis não podem ser, vamos dizer, ignoradas, nem pelo casal criador, casal primordial. Eles podem tudo? Sim. Só que não funciona assim, é porque a gente está acostumado, não é? Principalmente nós no Ocidente, em cima da civilização judaica cristã, aí reza para Papai do Céu, vamos rezar, aí ele pode tudo, nós não somos nada, sempre acreditando em uma entidade superior, alguma coisa que salve, só eles têm poder, não é só eles têm força, se nós não somos nada e não sei o quê. Infelizmente, a gente tem muito essa doutrinação dentro da gente. Tá? Mas não funciona assim no mundo real. No mundo real existem determinadas leis que servem para todos, inclusive para o casal primordial. Tá? Inclusive para eles. Não é assim, pá, varinha mágica e salva. Para que construir bunkers? Estamos passando por uma transição cíclica. Isso quer dizer o quê? Que já aconteceu inúmeras vezes no passado. Tá? Inúmeras vezes, não é a primeira vez, não. Inúmeros, é cíclico, não é? Então, esse negócio de um passe de mágica vem e aí. Não funciona assim, gente. Infelizmente, esse é um papel deletério das religiões, não é? Porque distorcem totalmente a realidade, não é? São fabricações humanas, da cabeça humana, tá? E assim não tem nada a ver com a realidade. Infelizmente, essa é a real. Já já isso vai ficar muito claro. Já devia estar claro isso daí. Faltava um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de intercâmbio de informações. E não precisa ter os seres falando nada. Não precisa estar conversando com ser de outra dimensão, não. Não precisa. Não é? Tanto é que eu já vi, já tive, não é? Interação, já estudei com muitas pessoas. Vou colocar aqui o professor Mauro Bilino, que era um ex-tradutor do Vaticano oficial, e foi traduzir ao pé da letra. O cara domina grego, hebraico, tudo. Traduziu ao pé da letra, a Bíblia, leu e falou, principalmente o Antigo Testamento, pô, mas peraí, isso aqui não fala de Deus, não fala de nada, isso aqui é história de famílias que têm interação com pessoas que não são daqui, são de outros lugares. Óbvio, de uma maneira tosca, não é? E, porra, o cara, dentro da pesquisa dele, já desvendou um monte de coisa. Já viu que não é bem assim o negócio. Super interessante. Eu acho que ele é a pessoa mais indicada assim para dar o choque e começar a quebrar a Matrix, principalmente a Matrix no que tange religiões judaicas e cristãs, né? Porque já vai dar uma ideia de que realmente achar que Bíblia é palavra de Deus, realmente. Que palavra é essa? Tão distorcida, tão manipulada, não é? Então, como é que é isso? A palavra é distorcida? Só para ter uma ideia aqui, ó. Nessa aqui, ó, comprei essa aqui em Portugal. É de um jeito que fala. Essa aqui, que é a versão de Genebra, já fala de outro. Eu devo ter umas 15. Cada um fala de um jeito. Como é que é essa palavra de Deus? Então é mais ou menos por aí, entenderam? Mas, vamos lá, para os vídeos, que não está ficando bem longo aqui o negócio. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó. Primeiro clipe. Eu até anotei, porque são 5 clipes aqui. Primeiro clipe, justamente. Eu falei 2 trilhões, não são 21 trilhões que foram desviados ao longo de anos e anos e anos para construir esses bunkers, essas cidades. A elite está aproveitando essas mudanças cíclicas para justamente jogar querosene, aumentar a redução da população, piorar a situação, enquanto que eles se preparam para se perpetuar no poder aqui. Vamos lá. Não é aqui não. Peraí. Apertei errado.
O que eu fiz aqui? Peraí. Aqui. Aqui. Esse aqui é o primeiro clipe, gente. Jornalista afirma que altos funcionários de segurança sabem que vivemos por tempo emprestado em 2027. Então, temos Catherine Austin Fitts, e eu concordo com ela quando ela diz que rastrearam grande parte dos 21 trilhões de dólares que ela mencionou há alguns meses no Tucker Carlson até um enorme complexo de cidades subterrâneas. Depois, você tem bilionários e até milionários construindo bunkers subterrâneos, e o Zuckerberg lá em Kauai. E eu conversei com essas pessoas, não com o Zuckerberg, mas com outros há 20 anos. E eles nos disseram que uma guerra nuclear está chegando. Nos disseram que uma arma biológica vai ser liberada. Precisamos ser capazes de sobreviver por anos no subsolo. E então você tem essa grande população global, você tem os globalistas querendo organizar um cataclismo para despovoar a humanidade, porque eles se sentem ameaçados pela própria tecnologia que foi desenvolvida. E eles não acreditam que se você não tiver um governo mundial centralizado com controle total, eles conseguirão controlar a tecnologia e evitar que nos destruamos. Essa é a desculpa deles para destruir a maioria de nós em nome de salvar alguns de nós. É meio que a ideia das fundações do Isaac Asimov. O fim justifica os meios, mas não ao longo de 10 mil anos, e sim em apenas 100. Pessoal, o negócio está bem complicado. Esse é o Alex Jones, esse é o primeiro clipe. Agora eu vou passar aqui o segundo clipe. Vamos lá, o segundo clipe. Clipe 2. Nesse clipe 2, é aquele negócio, as narrativas do Geor, enganando a população de maneira sistemática. É o que falamos há anos, não é? Redução da população é basicamente a prioridade desse pessoal. Agora, basta ver o que está acontecendo, né? Olha como eles estão escalando conflitos, não é? Situações de desestabilização nos Estados Unidos, todas pilotadas, pagas, financiadas por essas grandes fundações, ONGs, né? Tipo Open Society do George Soros. Inclusive, o George Soros parece que fizeram uma CPI nos Estados Unidos, vão convocar ele e jogar tudo isso na cara dele, né? Na União Europeia também, aqui no Brasil, né? Tá complicado. Vamos ver aqui o segundo clipe. Eles estão dizendo que o mundo vai acabar como você conhece, para que quando tudo isso acontecer, o que eles já estão planejando e que Trump, eu e muitos de vocês estamos tentando impedir, quando o plano pós-industrial geração 2030 deles for implementado, o que estamos bloqueando em grande parte agora, com apenas uma parte das pessoas despertas, quando tudo estiver desmoronando, eles digam, viu? Nós avisamos que todas as cidades iriam queimar. Não porque eles não fizeram a prevenção de incêndios, cortaram o financiamento dos bombeiros, não limparam a vegetação rasteira e deixaram a eletricidade ligada quando ventos fortes chegaram em Maui e Palisades. Não, é porque você foi mal e tinha um carro. Você foi mal e teve filhos. Isso daí, gente, o que ele está falando é essa agenda, não é? De aquecimento climático, emergência climática, todos esses incêndios. Ele está falando dos incêndios de Pacific Palisades em Los Angeles, em Maui, no Havaí, que isso aí aconteceu por causa do aquecimento, por causa disso, e não é nada disso. Existem inúmeras razões aí. A gente está vendo o pessoal independente, os investigadores independentes, estão vendo que no caso de Los Angeles não tinha água, os bombeiros foram tiraram o financiamento, né, os fundos dos bombeiros, cortaram a água de Los Angeles, em Maui, mesma coisa, não deixaram o pessoal evacuar. Tem todo um coluio, não é? do GO, como a gente fala, para justamente não só provocar, como fazer esse tipo de desastre uma catástrofe, para depois virar, tá vendo vocês com o carro de vocês, né? Com não sei o quê, né? Dá culpa na humanidade irresponsável que não está aceitando, não é? Essas políticas, não é?
para mitigar vamos dizer, a emergência climática. É exatamente isso daí que ele está se referindo. Entende? Mas eles já construíram os bunkers para si mesmos, porque quando cortam cada vez mais os recursos, sabem que isso causa agitação civil e o colapso da sociedade. E sabemos que eles têm novos vírus prontos para serem liberados. E sabemos que agora estão promovendo uma guerra nuclear que acreditam ser possível sobreviver e que vai eliminar seu principal inimigo, a civilização aberta e livre que eles não conseguem controlar. Eles são uma civilização dissidente que queria obter controle total e eliminar 80% de nós por meio de controles governamentais. Mas se não conseguirem, vão pular direto para o final e fazer isso com armas nucleares para garantir que permaneçam no poder. Eles não vão permanecer no poder no caminho em que estamos com o Trump. É por isso que eles precisam interromper tudo com uma guerra nuclear. Eu vou explicar quando voltarmos. Isso aí, gente, é extremamente interessante, porque o Alex Jones, gente, não é contatado, não é nada. Todo esse cenário que ele está falando, a gente fala há anos. Nossos parceiros já nos falaram de tudo isso. E ele está falando a mesma coisa em cima de pesquisa independente, um monte de situações. Esse cara acompanha um monte de gente. Ele tem canais de informações, né, e vários em posições muito interessantes, estratégicas. Ele está montando um quebra-cabeça. Está falando exatamente o que a gente está falando. E essa parte do conflito nuclear, gente, isso daí não é uma carta vamos dizer, se excluir. Mas um conflito nuclear mundial, como eles falam, os nossos parceiros já nos falaram, não vamos permitir. Nesse caso, interferimos, porque não podemos permitir a destruição daqui. Não pode. Isso não pode acontecer. Aí eles interferem. Aí é diferente, tá? Mas olha só, a gente está vendo isso tudo acontecer, hein? Está na cara da gente. Eles estão forçando uma barra para um conflito nuclear aí na Ucrânia, Rússia, também Israel com Irã. Eles estão tentando escalar de maneira perigosa. De maneira perigosa. De novo, como o Alex falou, essas elites acham que num conflito deles, eles se safam, vão para os seus bunkers, para as suas cidades subterrâneas, que se lixam a humanidade, fica um tempo lá, depois. E não é bem assim, até porque os nossos parceiros não permitiriam isso. Tá? Agora o terceiro clipe aqui. O terceiro clipe é a população despertando, a agenda do GO é dinâmica, eles mudam toda hora, de acordo com o despertar da população. Mas eles estão se preparando com seus bunkers, não é? As grandes cidades subterrâneas. E aí, numa situação dessa, a intervenção dos seres. Os globalistas sabem que essa coisa aberta, esquerdista e transhumanista deles está desacreditada. Então, como eles nos pegam é o seguinte: eles pegam algo como o que Catherine Austin Fitts disse que é verdade, muito dos trilhões roubados realmente foi investido em bases subterrâneas para que pudessem fazer todas as pesquisas ilegais de superarmas, armas biológicas, essas coisas lá dentro. Eles estão se preparando para uma possível guerra nuclear que acreditam ser possível sobreviver. O Pentágono diz isso oficialmente. É insano, não para nós, mas para eles. Eles se preparam para liberar armas biológicas das quais são os principais responsáveis. Se houver muitas civilizações e grupos concorrentes e avançarmos para uma civilização tipo 1, como o Elon quer na encruzilhada, eles não conseguirão controlar o futuro, nem manter o monopólio sobre tecnologia e extensão da vida. Por isso queriam um governo global para nos envenenar lentamente, emburrecer, esterilizar e eliminar aos poucos. Mas como isso está falhando, o plano B é provocar uma guerra nuclear ou uma grande liberação de armas biológicas. Eles vão para suas enormes cidades subterrâneas que estão espalhadas por todo o mundo ocidental. A Rússia também tem essas cidades. A China também tem. Essas, então, são as facções concorrentes que surgem posteriormente para lutar pela dominação global. Impressionante, né, gente? Fala tudo a gente vem falando, né, nesses anos todos, né? E, de novo, as armas biológicas. A gente viu em 2020. A gente já sabe. Isso aí já está na mídia, na real mídia, né? Não na mídia tradicional, aí, nos canais mainstream de TV, ninguém fala, mas
Todo mundo já está vendo, inclusive o ministro da Saúde lá, o Robert Kennedy Jr., já falando. Financiado pelo governo americano, laboratório de Wuhan, a coisa... Porra, tá escancarado. Tá escancarado. E vão tentar de novo, hein, gente? É um dos caminhos deles para promover essa redução da população. Olha só, é super interessante o que o Alex vem falando. Esse cara não tem nada de contatado, é muito interessante. Vamos lá agora, no quarto clipe. Quarto clipe, aí vem na pergunta do amigo aqui. Fome induzida, provocando escassez para desestabilizar a sociedade, causar medo, incerteza para melhor controlar e dominar a população. Que é através do medo, gente, que eles conseguem controlar a galera. Prestem atenção. Fim, os globalistas estão tentando cortar a energia, o fertilizante, a comida. John Kerry, no ano passado. Tivemos que cortar metade da produção de alimentos ou vamos passar fome. Eles estão desmontando a infraestrutura humana, cortando energia. Quando preços de energia e custos de alimentos chegam a 50% do custo de uma civilização, sempre acabam em revoltas e guerras. Isso já passou desse ponto na maioria das regiões do mundo. Por isso, Trump tenta estabilizar a América e o mundo com energia e comida baratas. Então, essa é a verdadeira crise. O fechamento administrativo da sociedade, criando tanta dívida para sugar a produção, que todos os seus serviços básicos, como polícia e bombeiros, são cortados. Eles estão implementando a estratégia de Cloward e Piven de colapso da civilização para reconstruir melhor com o grande reset deles. Está às claras. Você vai comer insetos e vai gostar. Você não vai possuir nada e será feliz. E então nos dizem... agora todos teremos que ser austeros por causa da inversão dos polos. Eles construíram os bunkers para desviar dinheiro e fazer o que quiserem em segredo. E sim, pode haver um asteroide desgovernado ou uma inversão dos polos. Isso também faz parte do plano. Pois é, pessoal. Essa parte da escassez induzida de alimentos, da oferta, já está acontecendo. A gente está vendo isso aí. Muito forte. Inclusive, eu até achei aqui um clipezinho do Richard Rasmussen. Bem interessante aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Richard Rasmussen fala disso aí. Olha aí. Eu não sei quem é que fala é contra o agro. Eu sei quem é contra o agro brasileiro, os nossos concorrentes. Nunca foi pelos animais, nunca foi pelas florestas. Conservation is a business, é o que eu digo. É um negócio. A gente tem que entender que nós temos hoje uma guerra comercial. Quem é dono do alimento é dono do planeta, essa é a verdade. Nós não entendemos ainda isso. E nós temos uma agropecuária brasileira que é mais sustentável que a nossa. Me indica aonde, em que lugar do mundo... E eu já rodei um pouco, você tem um produtor que mantém a expensas próprias, reservas legais, APPs, a expensas próprias de 20% a 80%, dependendo do bioma que ele está. Não existe. Então, assim, se isso não é sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Eu não sei quem é que fala é contra o agro. Eu sei quem é contra o agro brasileiro, os nossos concorrentes. Aí, gente, olha aí. Ele está vendo dessa maneira, vamos dizer, comercial, não é? De business, não é? Mas por trás, o que muita gente não está enxergando é justamente isso daí. Provocar escassez. Aqui, ó. Isso aqui devia arrepiar os nossos cabelos aqui, brasileiros, né? Olha aí. Gigante chinês autoriza a compra de terras no Brasil para iniciar plantio de grãos. Olha aí. Esse pessoal, com a anuência do cachaceiro e sua quadrilha, vai deixar esse pessoal entrar aqui e comprar tudo. Para garantir a comida deles, porque eles sabem o que está chegando, né? Eles sabem como a falta de alimentos desestabiliza um país, uma sociedade. Eles já estão garantindo o deles, porque você não controla 1 bilhão e pouco de pessoas com fome. É difícil. Mesmo um sistema
de escravidão digital como eles têm na China. É muito complicado, então já estão garantidos aqui. Isso é muito perigoso, gente. E a parte que o Alex Jones falava da energia, escassez energética, olha essa situação. O Irã já está anunciando o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Tá? Isso aí, consolidando, gente, barril de petróleo pode ir a $120 o barril. Sabe o que acontece com o preço de gasolina, diesel? Dispara. E aí, os custos todos disparam. O que a gente vem falando há muito tempo. Vai ter comida, mas não vamos ter dinheiro para comprar, por causa dos custos. Esse cenário já está aí na cara da gente. E a gente tem um governo de bandidos, de ignorantes, incompetentes, de fantoches, que a gente poderia estar explorando, né? Lá na Amazônia, lá tem regiões ali riquíssimas em petróleo. Por que não está sendo explorado? Porque já vem com o caô de preservar a natureza e não sei o que. Isso é tudo caô para segurar. O pessoal lá fora não faz isso. Que até porque a tecnologia está num patamar, né, que já não faz tanto estrago. Olha o que está chegando, gente. Tá tudo aí. Nesse quesito de geração de energia, nossos parceiros têm alternativas. Já falamos aqui inúmeras vezes que temos sim energia limpa, tecnologia de energia limpa, temos. Esperando o momento certo para colocar essa carta na mesa. Porque, obviamente, vai contra inúmeros interesses, tá? Inúmeros interesses.